A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e mais uma vez quero estar junto com você e pedindo a Deus que você receba essas palavras que vêm dos céus, essas palavras que sejam recebidas dentro do seu espírito, no seu coração, na sua mente e que seja transformadora para a sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre o reino de Deus, como que as pessoas estão enxergando, como é que vê. Por que as pessoas confundem tanto o reino com os reinos, né? O reino de Deus, ele é eterno. E eu estava aqui lembrando que quando Deus fala para Samuel e ungir Davi, Samuel fica angustiado, né? Porque Saul era o rei e ficou com medo, né? Mas o reino de Deus, naquele momento que ele fala para Samuel ungir Davi como rei de Israel, o reino de Deus está sendo restabelecido através de Davi. Por quê? Porque Saul não existia mais aquele desejo de olhar para Deus. Saul olhava para o trono. Porque através de Saul não existia mais o reino de Deus. Que mesmo ele quebrou uma aliança com Deus. Davi olhava para o trono de Deus. Então, para tanto, Deus não tinha que dar satisfação a Saul sobre essa ação de ungir o rei Davi a Israel. Então, ele estabelece um novo reino em Israel. Ele estabelece algo novo, porque a aliança dele foi quebrada através de uma outra pessoa. E nós não devemos quebrar a aliança com Deus. Nós temos que manter. Ele nos amou primeiro. A aliança dele é eterna. E a aliança dele se faz esse reino de Deus, o reino dele sobre todos nós, sobre todo o que existe no universo. E Jesus, ele faz várias advertências. Olha como é interessante. Em Mateus 23, eu vou ler para vocês no capítulo 23, do versículo 13 ao 36. Preste bem atenção. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiado,
que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se estivéssemos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como os escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis na cidade e em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre o presente geração. É muito dura essas palavras de Jesus, mas é uma advertência que ele faz. Algo muito sério, porque ele mostra que as pessoas estão querendo mostrar um reino, mas na realidade ela está fechando o reino do céu diante dos homens. Dogmas, leis próprias, imposições sobre as pessoas. Não ajuda o próximo, não fica fazendo, mas fica fazendo longas orações para que os outros vejam quanto é santo, com juramentos falsos. Na prática, a justiça, a misericórdia e a fé não praticam isso. Por fora, aparenta perfeição e santidade, mas vive uma vida de pecado. Continua apresentando beleza, mas por dentro está podre com hipocrisia e a iniquidade. Não ouvem a voz de Deus. O reino de Deus não está dentro de templos grandiosos, não. Vestes sacerdotais e conhecimentos teológicos. Não. Eu vejo essas palavras de repreensão de Jesus como um espelho para os dias de hoje. Um grande espelho. As igrejas estão terrenas. Homens e mulheres disputando aplausos e poder. Veja, escuta essa história. Esses dias eu vi na internet que lá na América haviam marcado uma data específica e convidado pregadores de renome para que assim houvesse um avivamento. Amados, verdadeiramente precisamos orar e buscar muito mais ao nosso Deus. Porque ninguém manipula Deus, ninguém manipula o Espírito Santo de Deus. Não tem como você fazer isso. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Existe um reino de Deus. De contrapartida, existe vários reinos dos homens. Assim como nós iniciamos falando de Saul, que olhava para o trono dele, eu vejo como um espelho muitos olhando para si mesmo, olhando pelo seu crescimento pessoal e deixando as viúvas, os órfãos ao léu. Como é que você acha que Deus está olhando a terra hoje? Como é que você acha que Deus está olhando cada cidadão desse planeta? E Ele chama você pelo seu nome, Ele conhece você pelo seu nome. A palavra diz no Salmo 139 que antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Ele sabe quem é você. Ele conhece. Cada um de nós temos uma digital diferente. Nós temos quase mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. E cada uma tem uma digital diferente. A perfeição de Deus é algo incrível. E Paulo, vamos dar uma passeada aqui na Bíblia, mas Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, no capítulo 1, do versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Primeiro, Jesus, ele vem e mostra um retrato do que ainda está acontecendo. E Paulo, com essas palavras proferidas, que escritas em 56 depois de Cristo, elas são extremamente atuais. É um espelho para a nossa geração. Porque o homem está sendo idólatra, egocêntrico, não aceita a verdade de Deus, não reconhece a Deus, portanto, não glorifica. O fator de não achar, não adorar a Deus, te exime de ser a imagem e semelhança de Deus. Você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus a partir do momento que você não adora. Porque você fica idêntico ao que você adora. No que você adora, você vai ficar idêntico. Se você adorar a Deus, você vai ser imagem e semelhança de Deus. Se você adorar outra coisa, você vai ser imagem e semelhança dessa outra coisa. Você vai gerar um coração insensato. E o pior de tudo, que muitas dessas pessoas, elas se sentem sábias e servem a criatura, mas não conseguem servir o Criador. Por isso que Deus entregou a esses que não adoram essas paixões infame, mudaram o curso natural do homem e da mulher, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. E hoje eles são cheios, veja bem, são cheios de inveja, injustiça, malícia, cheios de avareza, cheios de maldade, são homicidas, cheios de contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, pessoas soberbas, presunçosas, inventam males, desobedientes aos pais, pessoas insensatas, sem afeição natural e sem misericórdia. Eles têm um reino dentro deles. Mas Deus, Ele é Espírito. E Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Porque o reino de Deus não está nas coisas. Ele não é um objeto, não é um templo. Por isso que temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Temos que mudar a cosmovisão, tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Olhar para Deus como Ele realmente é.
Porque Deus, ele é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ele é vivo, ele vive em nós. O momento é de você buscá-lo. Não é com ajuntamento de pessoas, onde se gera uma data com presença de pessoas eloquentes, que vai haver um grande avivamento, que vai vir o Espírito Santo, que... Não. Porque os movimentos de avivamento começou com simplicidade. Se você conhecer o avivamento do País de Gales, lá com Evan Roberts, e você estudar, você vai ver que ele era um homem, um jovem, simples. Ele não era reconhecido mundialmente. Na simplicidade, na busca, que nós vamos encontrá-lo. Não é você criando situações grandiosas. Deus não precisa disso. Ele é o dono de tudo. Nossos olhos às vezes não podem ver, mas nós podemos sentir. Sinta Ele. O seu coração pode sentir a presença de Deus. Porque nós sabemos que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Isaías viu a glória de Deus. Ele deixou a perspectiva terrena e teve o olhar para o Senhor, do Senhor sobre toda a terra. Olhe pela perspectiva dos céus e sinta a presença de Deus. Sinta o reino de Deus dentro de você, porque o reino de Deus, ele está dentro de você. Se você deixar todas as práticas mundanas, se você mudar a sua vida, se você se arrepender de verdade, poxa, pastor, eu sou um pecador, todos nós somos, mas eu fiz isso e isso, se arrependa de verdade. Porque o reino de Deus está dentro de você. Você é templo do reino. Você é tabernáculo vivo do reino de Deus. O reino de Deus está em cada um de nós, que contém, que compreende, que faz exatamente o que o Pai está pedindo, que não desobedece o Pai. Obedeça o Pai. A palavra diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade dele seja feita sobre nós. Que a vontade dele seja feita sobre a sua vida, para que o reino de Deus esteja dentro de você. Seus olhos não podem ver, mas você vai sentir a presença dele. Eu vou orar por você. Pai, a essas pessoas que estão me ouvindo, toque agora no coração deles, para que eles sintam a sua presença, Pai. Eu quero que agora você feche seus olhos e comece a sentir a presença de Deus aí em você, onde você estiver. Seus olhos talvez não enxergarão a face de Deus, mas continue buscando, continue batendo, que Ele vai abrir a porta e Ele vai encontrar com você. Continue buscando, continue crendo e sinta agora a presença de Deus. Sinta agora a presença de Deus aí juntinho de você. E deixe Ele falar com você. Fique em silêncio e ouça e sinta a presença dEle. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, agora é o momento de você entregar sua vida e mudar completamente, para que nenhum mal venha sobre você, mas que sim, a presença e o amor de Deus esteja sobre você, para que a sua vida seja abençoada, a sua família seja abençoada. Aonde você estiver, as pessoas ao seu redor sentirão que há algo diferente em você e serão abençoadas. E elas vão querer saber o que é que tem. Você vai falar: eu tenho o reino de Deus, eu tenho Jesus dentro de mim.
e você vai falar da palavra de Deus. Que Deus venha te abençoando grandemente, meu irmão, minha irmã. Que essa semana que vai começar, que se inicia, essa semana, uma semana linda na sua vida, uma semana de prosperidade, uma semana de saúde, uma semana de paz. Portas se abrirão. E portas que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.